enquanto ela inicia. Boa noite, Olha. Bueno, gente, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais ou menos teórica também, um pouco dos assuntos que a gente já tinha visto durante a aula no inicial de memória RAM, processador. Bom, vamos lá. O que a gente vai ver? Memória primária, tá? Questão de bits, endereços de memória cache e empacotamento de tipos de memória, ok? A gente veria, nessa aula estaria prevista código de Hamming, só que assim, se a gente vê código de Hamming, que é tipo mais uma formulazinha, mais uma conversão lá que vocês têm que fazer. Então, tipo, eu vou tentar tratar código de Hamming que tem a ver lá com RAID dentro desses sistemas operacionais, tá? Se der tempo também, daqui a pouco, vamos ver como é que a gente vai fazer a disciplina de sistemas operacionais. Então, o que é a memória primária? É onde são armazenados os programas e os dados. Ah, professor, então a memória primária é o HD? Não, a memória primária é a memória RAM, ok? Novamente, a memória primária é a memória RAM, tá? É onde vão ficar todos os programas e dados armazenados que estão em execução, ok? Sem uma memória da qual os processadores possam ler e na qual possam gravar ou escrever informações, não haveria computadores digitais, tá? Então, que nem naquele vídeo que eu mostrei para vocês, o processador vai estar sempre comunicando com a memória RAM, beleza? Então, essa é a memória primária, essa é a memória principal do computador. O HD, DVD, SSD, CD, Blu-ray, USB, tudo isso se encaixam, vão ser lá memórias secundárias. Professor, o HD está na mesma categoria de USB, por exemplo, com memória secundária? Sim. Tá? Inclusive, a gente pode rodar os computadores sem HD, tá? Só com memória RAM, só com a memória RAM processador. Ah, professor, mas daí não teria um sistema operacional? Tem, dá para rodar um computador, um sistema operacional que ele é carregado direto pela rede. Inclusive, é assim que funcionam os Linux LTSP. Alguém me ajuda? Alguém já mexeu com isso antes? Duvido. Alguém abriu o microfone? Luciano, você está tentando falar, eu acho que está dando só interferência. Oi, melhorou? Melhorou, acho que tu não tinha conectado direito o microfone. Não, é que eu tô com outro fone aqui. Tranquilo. Eu tenho um Linux aqui que é só com ferramentas para disco, que ele roda direto na RAM, nem precisa de rede, ele carrega o CD na RAM e ejeta o CD, aí pode seguir usando, não tem nem rede. É que tu tá fazendo ele, ele não é ele não é tipo os CDzinhos de Linux que tu usa, entre aspas, como teste e depois desliga, se tu quiser. Como é que é o nome disso? Bom, enfim, não é o caso. LTSP seria tipo isso aqui. Mas, por exemplo, nesse caso do teu computador aí, Luciano, dessa tua configuração, o CD tá fazendo o papel do HD. Mas dá para ejetar o CD depois que ele carrega. Sim, mas tem que ter o CD. Realmente tem que ter o CD no começo, claro. E depois ele carrega toda a informação para a memória e depois tu tira o CD. Vai tirar também. No caso, claro, do computador. Faz a função da rede, né? No caso do exemplo do senhor aí. Exatamente. Exatamente. Samuel hoje vai participar da aula também. Tá bravo, guri. Tá. Ontem ele tava bem amolado. Não sei o que aconteceu com ele ontem. A gente não descobriu ainda. Hoje ele dormiu bem. Dormiu bem de noite. Dormiu bem até de tarde. Dormiu bem. Não nada fora do normal. Ontem, mas ele tava ontem. Bom, terminou a aula e ele continuou. Bom, enfim. Será que ele não tem dorzinha de barriga, professor? Não, com certeza tem. Ele tem sempre. Só que ontem foi a mais, assim.
E hoje está aparecendo que ele vai querer participar na aula novamente. Mas é bom que distrai. Bueno, então, no caso do exemplo do Luciano, ele utiliza, nessa configuração, o CD faria o papel do HD. Claro que, nesse caso, o computador não está gravando nada no CD de volta, tá? Tanto que ele pode ejetar o CD se ele quiser. Então, todas as informações que são realizadas pelo sistema, ali quando ele estiver funcionando, elas não vão ser gravadas depois no CD. Tá? Então, elas vão ser perdidas, porque a memória RAM, ela só funciona com energia. Tá? No momento que desliga a energia, todos os bits são perdidos. Tá? Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo de esse aqui, ó, com LTSP. Bom, pode ser com switch, pode ser essa figurinha aqui, ó, em que um computador só é o computador de várias máquinas. Esse aqui funcionaria tipo aqui que eu comentei na aula passada, retrasada, dos terminais burros, onde que a gente tem um servidor que tem todo o processamento dentro dele e outros computadores que a gente chama de terminais e que eles não vai ter nenhum processamento dentro deles, tá? Claro que, tá, um LTSP... o LTSP é basicamente isso. Ele vai carregar um sisteminha operacional para dentro do computador, do terminal, mas o processamento pesado mesmo é no servidor. Tranquilo, gente? Inclusive, eu não sei se eu já contei essa história para vocês. Acho que já, mas eu vou contar de novo. Um colega meu, na graduação, queimou o HD dele, e daí, putz, como é que ele vai fazer daí? Ele comprou um outro HD pelo Mercado Livre, enfim, pela internet, e enquanto não chegava o HD, ele carregava um Linux por USB, e depois ele carregava, ou seja, iniciava o sistema operacional, aí ele fazia o que ele tinha que fazer, gravava as informações de volta na USB, e quando desligava o computador, perdia todas as informações, porque estava tudo em memória, mas pelo menos os arquivos ele salvava, né? Aí toda vez que ele quisesse, todo dia ele tinha que iniciar o Linux por USB. No caso, os live CD do Linux. Né? Tô falando. Talvez para alguns de vocês não faça sentido isso que eu estou dizendo. A gente vai ver isso quando a gente, provavelmente essa semana ainda, quinta-feira, amanhã ou sexta, a gente já vai tentar formatar uma máquina, uma VM. Outra questão. Você lembra que no início do semestre eu tinha pedido para vocês pegarem computador institucional quem não tivesse? Pois é. A gente vai utilizar para fazer máquinas virtuais no computador, tá? Eu não tenho certeza como é que vai ser vocês conseguirem rodarem a máquina virtual enquanto estão no Meet. Por quê? Porque o Meet ele consome bastante processamento, tá? Quer dizer, ele come bastante processamento do meu computador porque eu que estou transmitindo. Eu não sei se de vocês come bastante processamento, então a gente vai ver como que vai ser essa dinâmica. Tá? Quem é que está tentando abrir ali? O João Jimenez, ele não conseguiu entrar? Cadê? Não está aqui. Tá. Então, a memória primária é justamente onde vão ser armazenados os programas de dados que estão em execução. Tá? Sem essa memória, não tem como o processador funcionar. Tá? Cadê o mouse? Bits. Então, o que fica de fato armazenado na memória? Como hoje vocês puderam ver no próprio vídeo, e eu já vim explicando para vocês, o que é armazenado na memória são bits, ou seja, zeros e uns. Por que é zeros e uns? Porque é mais fácil de trabalhar apenas com 2 números do que com 10. Tá? Porque, novamente, como que a gente armazena a informação na memória? Vamos lá,
um conjunto de transistores, eles vão armazenar uma tensão, vamos dizer assim, em um ponto específico dentro da memória. Então, se ele está guardando essa informação, está guardando essa tensão, é porque é 1. Se ele não está guardando, é porque é 0. Então, se a gente estivesse trabalhando com uma base decimal, eu teria que ter níveis de tensões diferentes, que eu tinha comentado lá na questão do ENIAC. Então, em cada posição da memória, eu teria que ter uma forma de armazenar uma tensão diferente. E, com isso, o problema não é necessariamente isso. O problema é que vai haver muitos conflitos, né? Porque no momento que eu estiver disparando essas diferentes tensões no decorrer da memória, ou a comunicação entre a memória e o processador, pode haver uma queda de tensão ou uma supertensão, uma oscilação na rede, e pode ocasionar a perda dessas informações, né? Eles podem, daqui a pouco, era o número 8, passou a ser o número 7, ou era o número 1, passou o número 2, entendeu? Então, pode acontecer isso. Então, é mais fácil trabalhar com bits do que com números binários do que com a base decimal, tá? Então, memórias, elas consistem em uma quantidade de células, ou seja, locais em que vão ser armazenados os bits, ok? E cada célula vai armazenar uma informação. As células, elas vão ser, na verdade, um conjunto de um endereço e uma palavra, ok? Cada célula, então, tem um número que determina o seu endereço, ou seja, é a mesma questão que eu dei de exemplo do CEP lá. Cada casa tem um CEP, certo? No caso aqui, todo endereço de memória tem um endereço, que é um endereço em binário. Então, cada célula tem um número que determina o seu endereço, que os programas podem se referir. Então, os programas podem dizer, eu quero que tu grave tal informação em tal lugar da memória. E outra coisa, todas as memórias, né, todas as células têm a mesma quantidade de bits, beleza? Não existe, tipo, a memória do endereço 01 tem mais bits do que as outras memórias, tá? Não existe isso. Todas as memórias têm a mesma quantidade de bits de endereço e a mesma quantidade de bits de dados, tá? Que a gente já viu meio que naquele vídeo, tá? Que é basicamente isso daqui. A gente vai ter os dados... Cadê meu mouse? A gente vai ter os dados aqui em cima. Aqui nesse caso, está à esquerda. No exemplo lá do vídeo estava à direita. E nós vamos ter os endereços, tá? Aqui tem esse Hzinho, significa que ele é em hexadecimal, tá? Não se detenha muito nesse Hzinho, tá? Então, a gente vai ter os dados dentro da memória e cada uma desses dados vai ter um endereço. Ok? Por exemplo, vamos dizer que eu fosse construir uma memória RAM que tivesse 96 bits, ok? Ou seja, eu tenho 96 bits para poder de armazenamento. Eu poderia organizar em 12 colunas, 12 endereços de 8 bits cada endereço. Eu poderia organizar, acho que deu certo, né? Conseguiu logar agora, né, João? Bom, deu certo, João. Tá, que bom. Eu poderia... Por quê? Bom, calma aqui. Eu poderia, então, ter 12 linhas com 8 bits em cada linha, 96. Ou eu poderia organizar... Histórico. Cadê o histórico? Sumiu. Ou poderia organizar em 8 linhas. Por que 8 linhas? 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas, tá? Boa noite, seu João. 8 linhas e armazenar 12 bits em cada linha. Eu tenho 96 bits também. Ou, no último caso, eu poderia ter o seguinte, eu poderia ter 6 linhas, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, de 16 bits. Então, 6 vezes 16 poderia ter, então, 96 bits, tá? Só para mostrar para vocês que é a mesma quantidade de bits que a gente tem aqui. Cada uma dessas linhas, ele representa uma célula, tá? E cada uma delas vai ter o seu respectivo endereço. Então, isso aqui são formas diferentes de organizar uma memória de 96 bits. Então, de repente, daqui a pouco, se o meu processador tem
eu trabalho com um processador de 8 bits, de repente eu posso organizar essa memória em 12 linhas. Ah, mas se eu estiver trabalhando com um processador de 12 bits, eu poderia organizar essa memória em 8 linhas. Então, se o endereço de memória tiver m bits, o máximo de células endereçáveis será 2 elevado na m. Então, que é aquilo que eu já vinha comentando em algumas aulas. Deixa eu abrir o whiteboard. Eu achei que não ia desenhar, pois eu vou desenhar. Vou calcular, na verdade. Então, basicamente, significa o seguinte. Putz, não aparece. O que eu faço? Não, então, se eu tenho um processador de, por exemplo, vamos dizer que eu queria um processador de 4 bits. Quantos endereços esse processador de 4, deixa eu colocar aqui, processador de 4 bits, tá? Quantos endereços esse processador de 4 bits pode endereçar? Ou seja, quantos CEPs, vamos dizer assim, que ele consegue atingir, que ele consegue chegar? Se ele tem 4 bits, significa que cada endereço na memória RAM tem 4 bits. E cada quantidade de dados tem 4 bits também. Tá? Então, eu vou ter endereço 0000, eu vou ter endereço 0001, 01. Eu tenho... O senhor podia fazer o favor de sair aí desse... 0010, 011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 e 1111. Então, eu vou ter, no total, se eu tiver um processador de 4 bits, eu tenho no total 16 endereços. Eu posso endereçar diretamente 16 endereços. Ok? Ah, professor, mas eu criei uma memória com 18 endereços. Ou seja, teria aqui 16, 17, 18, 18 endereços, ok? O que vai acontecer? Esse processador não vai conseguir atingir, não vai conseguir nem ver que existem esses dois outros endereços aqui. Tá? Ou seja, qual é a quantidade máxima de endereços que um processador de 4 bits consegue endereçar? 16. Tá? Por quê? É a quantidade máxima que cabe dentro do processador. Por quê? Porque cada registrador dentro do processador, ele vai ter, no máximo, não consigo mover isso, não. Ele vai ter, no máximo, 4 casinhas que eu posso colocar bits. Não consigo diminuir isso. Entende? Então, ele só vai conseguir o último endereço, o primeiro endereço que ele vai conseguir acessar é o 0000, e o último endereço que ele vai conseguir acessar é o 1111, que é este aqui. Pergunto para vocês, quanto que um processador de 3 bits conseguiria endereçar? No caso do processador de 3 bits. Seriam 8? Seriam 8, exatamente. Por quê? Porque o primeiro endereço que ele poderia acessar seria o 000, que seria esse aqui, até o último que ele consegue endereçar é o 111, que é este aqui. Logo, nós temos quantos aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Ele poderia acessar 8 endereços na memória. Da memória. Logo, se a gente souber a quantidade de bits que o processador possui, a gente sabe quantos endereços ele consegue endereçar. Basicamente, a fórmula é o seguinte. Vai ser 2 elevado na quantidade de bits que ele tem. 2 elevado na 3 é quanto? 8. 2 elevado na 4 é quanto? 16. Então, que é aquele caso das 4 GB de memória do computador. De 32 bits. Ele pode endereçar no máximo 4 GB de memória RAM. Ou seja, aqui, ó, 2 elevado na n. Então, se o endereço de memória tiver n bits, o máximo de células endereçáveis será 2 elevado na n. Aí a gente vê a questão, quantos bits são necessários para referenciar a memória A, B e C? Vamos ver lá. Ó, aqui nós temos a memória A, a configuração da memória A, a configuração da memória B e a configuração da memória C. Beleza? Quantos bits a gente precisa para referenciar a memória A? Um processador de quantos bits seria necessário? Primeira pergunta. Quantos endereços nós temos nesse caso A aqui? 11. 12, o zero também conta. Isso mesmo. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem, então nós temos 12 endereços. Beleza. A gente consegue, com 3 bits, endereçar quantos endereços? 8. 8. Bom, então 3 bits não adianta, né? 3 bits, na verdade, serve para o segundo caso, né? Certo? Isso. Beleza, então, para o segundo caso aqui, um processador de 3 bits, ele consegue endereçar tudo certinho. Para esse caso aqui, então, não pode ser 3 bits. Pode ser 4 bits? 4 bits é quanto? 16. 16 endereços. Nós temos 12. Bom, então dá e sobra. Beleza. Então, com 16 bits, a gente consegue... desculpa, com 4 bits nós conseguimos endereçar 16 endereços. Com 3 bits nós conseguimos endereçar esses 12 e esses... desculpa, esses 8 endereços. E esse caso C aqui, nós temos 6 endereços diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com quantos bits nós precisamos para endereçar esses 6 endereços? Com 3 dá? Com 3 dá. Com menos dá? Com 2 bits dá? Dá. Quantos endereços 2 bits endereçam? 4. E nós temos quantas linhas? 6. Então, falta 2, né? É verdade. Tu poderia dizer, dá, a gente só perde 2. Ok, mas a ideia é que se use todas, né? Então, nesse caso, seria 3 bits 3. novamente. Isso. Exatamente. Bem. Então, o número de bits para o endereçamento, ele é independente do tamanho de cada célula, tá? Ok, ele é independente, mas hoje em dia, normalmente, eles são o mesmo tamanho, tá? Então, nós vamos ter os endereços, que é a posição onde os dados ou informações serão colocados, geralmente expressos em números hexadecimais. Isso é quando vocês ficarem escovando bit, tá? Putz, como é que eu posso... Eu não consigo... Eu não sei se alguém se lembra algum programa que dá dump em memória? Process Hacker acho que não faz isso, né? Acho que não.
Eu não consigo ser acessar. Deixa eu ver. Consigo fazer. Create dump file. Será que isso aqui eu consigo abrir? Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Será que ele abre com o Notepad++? Ai, ele é... Aqui ele é um objeto. Tá, ok. Eu não vou conseguir mexer nisso aqui, tudo bem. Mas enfim, quando vocês forem trabalhar, se um dia vocês forem trabalhar com isso, os endereços eles são expressos em hexadecimal. Tá? Não só os endereços, os dados também eles são expressos em hexadecimal. Então, nós temos os endereços e os dados. O conteúdo do dado é a informação presente em cada posição da memória. Para o nosso estudo, consideraremos os dados sempre como 8 bits, ou seja, 1 byte. Geralmente também são expressos em números hexadecimais, tá? Sempre foi... Como é que foi a evolução dos bits, né? Lá, os primeiros, esse daqui, um dos primeiros computadores, ele tinha 1 bit por célula. Então, era para uma célula para armazenar 1 bit, né? Aí, com o PC IBM, surgiram com 8 bits por célula, que é justamente de onde surgiu o byte, né? O DEC PDP-8 tinha 12 bits por célula, o IBM 1130 tinha 16 bits por célula, o DEC PDP-15 tinha 18 bits por célula, assim por diante, 24, 27, pode ver que a gente aqui tem até número ímpar de bits. Honeywell, CDC 360, CDC Cyber, então pode ver que a gente vem cada vez aumentando os bits por célula. Tá? Professor, vai cair isso na prova? Lógico que não. É para vocês conhecerem, verem como que foi a evolução dos bits, do aumento da quantidade de bits das memórias. Tá? Então, a célula, ela é a menor unidade endereçável. Antigamente era padronizado em 8 bits, que foi denominado byte. Os bytes, eles são agrupados em palavras. Então, uma palavra de 32 bits tem 4 bytes. Tá? Palavra é o tamanho do... bom, eu vou dizer aqui. Para que existe a palavra? As instruções, elas operam sobre palavras inteiras. Assim, os registradores precisam ter o mesmo tamanho das palavras. O tamanho do registrador, que é basicamente o que importa no processador ali para saber o endereçamento, é o tamanho da palavra. Então, esses processadores aqui, ó, o tamanho da palavra deles era 8 bits. Esse aqui, o tamanho da palavra era 12. Era 16, assim por diante. Não, eu tô mentindo. Esse aqui é o tamanho da célula, não do processador, não do registrador. O que importa aqui, o que eu estou falando aqui, na verdade, é o endereço, não o tamanho dos dados. Então, voltando. O tamanho do endereço é o tamanho da palavra que vai ser o tamanho do registrador. Tá? Vamos lá. Esse cara aqui, dentro do processador, é um registrador. Os registradores das nossas máquinas, hoje em dia, possuem 64 espaços desses, 64 bits. Os processadores um pouco mais antigos tinham 32. Tá? Bem mais antigamente tinham 16 bits. Isso bem mais antigamente, tá? Logo, a palavra dos processadores de 32 bits tem 32 bits. Ou seja, quem define o tamanho da palavra é o tamanho do registrador no processador.
É isso que significa palavra, entendeu? É a quantidade de bits que aquele processador consegue operar. A gente pode organizar eles em bytes, no caso, né? Então, uma palavra de 32 bits tem 4 bytes. Uma palavra de 64 bits tem 16 bytes. Não, 8 bytes. 8 vezes 8, 64. 8 bytes. Assim, os registradores precisam ter o mesmo tamanho das palavras. E outra coisa importante, as instruções... não consigo desenhar. As instruções, elas vão operar sobre as palavras inteiras. Se lembram lá naquela, quando eu mostrei o processador para vocês, a imagem do processador, para ele fazer uma soma, ele tinha que informar lá no decodificador, isso aqui era para ser um quadrado, não... Ele tinha que mostrar lá no decodificador ter um bit aqui e um bit aqui. Ou seja, a soma significa 11 em binário. Ou seja, nesse caso aqui, daquela ULA, daquela imagem lá, deixa eu pegar, não adianta ficar falando aqui, daqui a pouco vocês não se lembram. Cadê? Vou passar. Aqui, ó. Aqui o decodificador, ele tem duas entradas, uma vai um bit e outra vai um bit. Para fazer a soma, ambas entradas precisam ser 1. Nesse caso, então, a soma significa 11. Tá? Nesse caso aqui, esse processador, ele é um processador de 2 bits. Por quê? Ele opera sob tamanho, deixa eu ver... A instrução tem 2 bits e ele consegue operar sobre 2. Esse processador aqui, ele tem... é um processador de 2 bits. Essa ULA aqui. Ou seja, ele consegue endereçar 2 elevado a 2, 4 bits de memória. 4 bits não, 4 endereços. Ele consegue endereçar 4 endereços. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Pior que tá. Beleza. O senhor abriu o seu microfone, senhor Raul. Pode falar. Não? Ok. Oi, eu estava escrevendo para o senhor, eu estou prestando atenção, professor. Não, tranquilo. Eu só perguntei se tá tranquila até ali, né? Isso aí, até eu lhe conhecer, eu só sabia mexer mal e porcamente no Face. Tá bom. Agora você vai aprender a mexer no restante. Obrigado. Beleza. De nada, professor. Memória cache. Eu já expliquei, a gente já viu isso um pouco antes, lá no início do semestre, mas a gente vai ver agora novamente. Um pouquinho mais teórico. Então, os CPUs sempre foram mais rápidos que as memórias principais, no caso, memória RAM. E aí, os fabricantes de processadores, eles estavam focados, todo o desenvolvimento dele, toda a melhoria que eles faziam, era em tentar aumentar a velocidade do processador. Então, eles sempre estavam tentando aumentar a velocidade do processador. Tentar deixar mais rápido, com um clock maior, basicamente. Tá? Ou ter alguns mecanismos que deixassem ele mais rápido. Já os fabricantes de memórias, eles estavam preocupados em aumentar o armazenamento, não a velocidade. Então, daí a gente tinha uma peça no computador cada vez mais rápida e uma peça no computador cada vez maior. Como que a gente resolve isso? Porque, afinal de contas, o processador ele precisa se comunicar com a memória, e ele se comunica com a memória com uma certa velocidade. Então, daqui a pouco não adianta a gente conseguir ter uma memória super grande que é muito lenta, né?
como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode resolver esse tipo de problema? Uma forma seria pausando a instrução, continuar executando a CPU e bloquear qualquer instrução que utilize o resultado. Que é a seguinte, tipo, bom, eu vou... Como a memória ela é muito lenta, então eu vou fazer o seguinte, o processador. Eu vou chamar, sei lá, um caso de uma instrução de soma. Uma instrução de soma, eu tenho que pedir 2 números para a memória para daí eu efetuar essa soma, né? Então, ok, eu vou fazer uma soma. Memória, me passa o dado que está nesse endereço 1 aqui. E espera, ou seja, bloqueia qualquer instrução de utilizar aquela posição de memória ou a posição que vai ser escrita aquela memória, aquele resultado. Qual que é o problema? Normalmente, essas posições que estão sendo utilizadas naquele momento estão sendo utilizadas por outros processos também. Tá? Então, vai ter uma penalidade grande. Além disso, o processo de bloquear uma instrução, ela é custosa para o próprio processador. Ele vai ter que ter vários ciclos para efetuar um bloqueio e depois vários ciclos para efetuar um desbloqueio. Tá? Então, há essa penalidade. Mas isso seria uma forma de resolver a questão da lentidão da memória. Por quê? O processador daí ele pode executar outras coisas enquanto ele está vindo a informação do primeiro número que tem que somar. Tá? Bom, outra forma de bloquear as operações seria via compilador e não via processador. Daí, no caso, seria a pessoa que estiver criando o programa, programando ele, seria que ia fazer esse tipo de verificação, não seria o processador. Ou seja, se tivesse qualquer tipo de conflito, se, vamos lá, o programador esquecesse de fazer esse tipo de verificação, o processador ia processar e ia dar inconsistência, entendeu? Ele ia começar a gravar coisa em lugar que ele não deveria gravar, tá? É a mesma coisa seguinte, é a mesma coisa que eu tentar cozinhar com uma panela que ela não existe ainda porque ela está sendo fabricada, entendeu? Então, tipo, quando eu vou tentar cozinhar, vai dar pau. É tipo isso. É tipo isso o tipo de problema que a gente está acontecendo nesse caso aqui, tá? Então, a ideia seria bloquear, ou seja, a pessoa que vai cozinhar tem que esperar a panela terminar para daí ela cozinhar. Então, isso pode ser feito via processador ou via compilador. Na verdade, o problema ele não é o tecnológico, mas sim ele é um problema econômico. Dá para criar memória. Por que o pessoal não criou memórias mais rápidas ao invés de maiores? É possível criar memórias tão rápidas quanto o processador, mas daí elas precisam estar dentro do processador. E colocar a memória dentro do processador tem que deixar ela extremamente pequena. Afinal de contas, o processador ele já é extremamente pequeno. Então, colocar a memória dentro da CPU a torna maior, ou seja, ela ocupa um maior espaço físico e torna ela cada vez mais cara. Que um processador já é bem caro, né? Dessa forma, não foi possível colocar uma grande memória rápida no processador. A gente não tem gigabytes de memória cache, né, de memória principal dentro do processador. Só que uma pequena memóriazinha, e sendo essa memória muito rápida, já é possível de colocá-la lá. Deixa eu ver se eu coloco a figura. Não coloquei. Deixa eu mostrar lá, pegar aquelas figuras. Vou pesquisar no Google, que eu acho que é mais fácil. Ou não, deixa eu ver, memória RAM. Eu explico isso aonde, cara? Porque eu mostro um chipzinho de memória. Como é que ela é por dentro? Será que eu não mostro aqui? Não. Dentro do processador? Será que... Aqui. Não, aqui também não. Bom, vamos lá, então vamos pesquisar no Google. Isso que eu queria. Era mais fácil de pesquisar do Google mesmo.
Por exemplo, essa aqui, ó. Todo esse espaço vocês podem ver aqui, ó. Vocês conseguem ver? Sim, né? Deixa eu visitar. Sim. E eu vou abrir. Ok. Aqui, ó. Vocês podem perceber aqui, ó, que todo esse espaço aqui, ó, é somente a memória cache nível 3, que é uma memória cache compartilhada dentro do processador. Cara, olha, quase um terço do espaço do processador é memória cache. Quais seriam as mudanças caso essa memória fosse maior? Ia ocupar mais espaço. Ia ser mais caro, porque tu tem mais componentes lá dentro, tu tem que ter um projeto também melhor. Na verdade, o projeto acho que até não muda muita coisa. Porque as memórias, elas são modulares, elas não são muito difíceis de se colocar, entendeu? Mas elas iam ocupar mais espaço. E para fabricar, lembre-se que isso aqui tem que ser fabricado. Para fabricar esse tipo de processador, e vocês lembram também que cada vez o tamanho dos transistores, desses componentes dentro do processador, eles estão cada vez menores, né? Então, é difícil fazer, Mas é basicamente isso. O problema, na verdade, é econômico, né? Dá para colocar 4 GB ali, de repente até dá. Mas vai ter, primeiro caso, tu vai ter espaço, segundo caso, eu acho que até espaço daria para dar um jeito, nem que ficasse fisicamente um em cima do outro. Mas o problema seria maior, seria um problema econômico daí. Esse talvez muito caro. Ia ter uma mudança significativa, sim. Eu acho que seria uma comparação tipo HD, SSD, memória cache e memória RAM. Essa relação, eu acredito que seja... Eu não sei qual é, de fato, a velocidade... Deixa eu ver. Não custa nada pesquisar, vamos lá. Cache... velocity? Não é bem isso. Ah, todos. A cache ela vai trabalhar no mesmo clock do processador, eu acho. Eu acho que ela trabalha no mesmo clock do processador. Ela precisa ser consequente, menos espaço, ela é mais cara e mais complexa de se fazer. A memória cache ela opera entre 10 e 100 vezes mais rápida do que a memória RAM. Então, acho que a comparação HD, SSD e memória cache, memória RAM é válida. É um tipo SRAM. Tipo de memória cache, a gente tem nível 1, nível 2, nível 3. Na nível 1 ela é muito rápida, nível 2 ela já não é tão rápida que nem a nível 1. Nível 3 ela não é tão rápida como nível 1 ou nível 2. Normalmente a L3, a nível 3, ela é o dobro da velocidade da memória RAM. Professor? Oi? Se nós tivéssemos aula presencial, o senhor estaria mostrando essas peças para nós no CPU. Essa peça é isso, essa peça é isso. Não, essa aqui não é visível. Não, a memória cache ela não é visível, tá? Ela fica dentro do processador, não teria como a gente ver. Isso aqui, essa aula em si, se eu chegasse a mostrar essa aula aqui, ela ia ser, de forma presencial, a mesma que está sendo agora. É que provavelmente eu não chegaria nessa aula. A gente teria mais prática, provavelmente a gente ia ocupar mais tempo em outras aulas, entendeu? Tipo aquelas aulas do início do semestre que eu mostrava lá o processador, memória, sim. Daí a gente ia acontecer isso. Aí o senhor ia mostrar as peças para a gente, essa peça é isso, correto? Correto.
Infelizmente. Eu não sei se. Acho que nem com microscópio. Eu não sei nem que microscópio. Acho que um microscópio simples não consegue enxergar, não consegue mostrar. Não consegue mostrar isso aqui. Ó. Mas o senhor ia mostrar para a gente aonde estaria localizada. Fica dentro do processador. Estaria essa peça, correto? Sim, dizer, ó, a memória cache está dentro do processador. O processador a gente vai ver. O processador é assim que aparece. Nessa forma assim que a gente vai ver. Eu vou dizer, ó, a memória cache está aqui dentro. Outra coisa interessante é que o processador não ocupa necessariamente todo o espaço dele aqui em cima, tá? Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui de metal, essa parte aqui em cima de metal, não é todo processador, vamos dizer assim. Acho que eu esclareci a tua dúvida, Raul? Com certeza, professor. Tirou a dúvida. Tranquilo. E lembre-se que aqui está a memória cache nível 3, mas dentro de cada core desses aqui, dentro de cada núcleo, existe a nível 2 e a nível 1, tá? Então, tem mais espaço. Chuto eu que é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui amarelinha, ó. Estão vendo? Chuto eu que essas partezinhas amarelinhas que seja a memória cache, mas é um baita chute. Porque normalmente memórias, elas normalmente são meio que ordenadas assim em quadradinhos, ó. Elas são organizadas dessa forma. Relação de desempenho, Wellington, acho que eu respondi a tua pergunta também, né, Wellington? Hierarquia de memórias. Eu gostaria de ter visto isso com vocês. Não sei. Ó, localidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Performance. Opa. Isso aqui é comparação de... Tá bom, isso não interessa. Tranquilo, né? Sim, beleza. Colocar a memória dentro da CPU a torna maior e mais cara. Então não é possível colocar uma grande memória rápida no processador, mas uma pequena memória rápida é possível. Então, foi denominada essa memória como memória cache, que vem do francês, tá? Não vem do inglês, vem do francês cacher, que significa esconder. E se pronuncia memória cache, tá? Não é memória cache, tá bom? Se vocês já ouviram isso, vocês estão pronunciando errado. E é normal as pessoas pronunciando errado, porque elas já ouviram, se o cara vai ler isso aqui, bom, isso é cachê, né? Não é cache. O que a memória cache faz? Ela basicamente usa as palavras que são mais usadas, elas são mantidas na cache, tá? Então, as instruções que são mais usadas, os dados que são mais usados da memória RAM, eles permanecem na memória cache para justamente não ficar o processador toda hora indo buscar dados na memória RAM. Basicamente por isso. Então, a memória cache, ela tem uma conexão anterior com o processador antes. Faz o caminho entre a memória principal, a memória RAM, e o processador, tá? Então, as informações chegam na memória cache primeiro, antes de ir para o processador em si, tá? Antes para ele ser efetuado. Os cálculos, enfim, através do barramento. Normalmente, quando um programa faz acesso... Oi? Só uma dúvida, uma pergunta. Aqueles arquivos ou pastas que a gente abre e eles ficam nas memórias recentes ali do computador, seria isso ou não tem nada a ver? Não, tem nada a ver. É a nível de instrução mesmo, é lá, baixíssimo nível. Aquela que ficam ali é o sistema operacional que determina. Aquilo ali é só para tentar facilitar a tua vida mesmo, mas não é necessariamente isso que tu está imaginando. Tanto que a memória cache, ela é
Vamos lá, ela é completamente esvaziada das informações, as informações, os dados e instruções que são mais utilizados ficam nela. Mas assim, as instruções, vamos dizer que ela se renova completamente em questão de segundos, tá? Porque ela justamente ela é muito pequena. Ela tem, no caso do meu computador, que eu posso mostrar aqui, no caso do meu computador, ela tem, lupa, ó, a cache nível 1 tem 256 kilobytes. Na verdade, deixa eu mostrar, ao invés de mostrar por aqui, eu vou fazer pelo CPU-Z, que é mais detalhado. CPU-Z. Precisa da dupla. Aqui, ó. O meu processador, ele tem duas... Vamos lá. Ele divide a cache nível 1 em dados e é uma cache nível 1 de instruções, tá? Como o meu processador tem 4 núcleos, cada núcleo tem uma cache nível 1 de dados e uma cache nível 1 de instruções, ok? Cada uma delas tem 32 kilobytes. Então, a memória nível 1 de dados tem 32 kilobytes e a memória nível 1 de instruções tem 32 kilobytes. 31 kilobytes dá... Calma aqui. 32 kilobytes dá vezes 1024 bytes vezes 8. Então, dentro da cache nível 1 de dados, nós temos 262.144 bits armazenados, ok? Isso, como o meu processador é 64 bits, dividido por 64, eu tenho 4.096 palavras lá dentro, tá? Ou seja, dentro desse nível 1 de dados, são armazenados 4.096 palavras diferentes. 4.096 palavras é pouca coisa. É pouca coisa no sentido de um processo qualquer, tipo, sei lá, bloco de notas, que é um software bem simples, só ele vai utilizar ocuparia toda a memória cache nível 1 e nível 2 tranquilo, com o que ele precisa de processamento. Tá? Então, isso que eu estou falando, o cache em si, ele facilita bastante, mas mesmo assim ele vai ser todo limpo, ou seja, no sentido de limpo não, ele vai trocar todos os dados que compõem ele, vão ser trocados por outros, de outros programas, questão de segundos, tá? Mesmo assim, ele facilita muito a vida. Vou facilitar nisso. Então, eu fechei aquela figurinha? Acho que eu fechei, né? Não, tá aqui. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Processador... O meu é um Core i7... 4780? Cadê o CPU? 4710. Deixa eu ver se eu acho a imagem dele. Se por acaso tem a imagem dele por dentro. Talvez se eu procurar em inglês ele não acha.
Ok, tá, não achei, tudo bem. Vamos usar esse aqui de exemplo, porque pelo menos esse aqui é parecido com o meu. Ele tem 4 núcleos físicos também, assim como o meu, né? Então, tá, vamos imaginar que esse aqui seja o meu. Eu vou afirmar coisas aqui que eu não tenho certeza, mas eu vou continuar afirmando elas. Cadê aqui? Eu instalei uma coisinha. Eu não instalei. Então, dentro do... Isso aqui é cada núcleo. Dentro de cada núcleo do meu processador, tem um espaço de... Tem uma memória cache nível 1, que é de dados, e uma memória cache nível 1 de instruções. Okay? Cada uma delas ocupa 32 kilobytes, ou seja, elas possuem 4.096 palavras, tá? 4.096 linhas, é a mesma coisa que isso daqui, ó. 4.096, isso aqui, ó. 4.096 disso aqui, dessas linhas, tá? E quantos quadradinhos tem aqui dentro? 64, tá? No caso do meu processador. Isso é memória cache nível 1. Dentro da memória cache nível 2, que também está aqui dentro em algum lugar, ela possui nível 2, cada uma delas possui 256 kilobytes. Ou seja, ela é maior, ela é 16 vezes maior. 256 dividido por 32. Ela é 8 vezes maior, tá? A memória cache nível 2, que continua dentro do processador, dentro do núcleo de cada uma dessas aqui, é 8 vezes maior em espaço, entretanto, a velocidade dela é menor, que a memória cache nível 1, tá? Nível 2, ela é mais lenta do que a nível 1. Essa memória cache nível 2, ela vai ser 256 kilobytes vezes 1024, nós temos isso de kilobytes, bytes, isso, vezes 8, nós temos tudo isso de bits, dividido por 64, nós temos 32.768 palavras dentro da memória, no caso do processador, dentro da memória cache nível 2. Tá? Novamente, o que é cada palavra? Cada palavra é um conjunto de zeros e uns de tamanho de 64. 64 zeros e uns. Okay? Isso é uma palavra no meu computador. Todo computador com processador de 64 bits, ele possui, a palavra dele é 64 bits. E a nível 3 ela é compartilhada. Eu não sei nem por que eu estava falando disso aqui. Eu perdi completamente do assunto. O que a gente estava falando? Acho que foi a respeito da pergunta do Wellington. Não, mas a Ana... sim, não tem nada a ver com a questão do Windows lá, de mostrar os mais acessados. Os mais acessados não tem nada a ver com a memória cache. É tudo a nível baixo mesmo, Ana, nível de processador mesmo. Não, entendi, professor. Beleza. Demanda nomeada cache, as palavras mais usadas são mantidas na cache. Tá, esse aqui já foi. Então, normalmente quando um programa faz acesso a uma posição em memória, as outras informações necessárias estão perto dessa posição. E boa parte do tempo do programa, ele é gasto em laços de repetição, ou seja, muita repetição dos mesmos grupos de instruções. O que acontece muito, e a gente entende isso depois que começa a programar, é o seguinte: existe uma coisa chamada laço de repetição, tá? Que ele faz mais ou menos o seguinte: um laço de repetição, daqui a pouco ele pode começar nessa posição aqui e repetir essas cinco posições aqui, esses 5 endereços aqui da memória, e depois voltar para esse cara, repetir esses 5, e para esse cara repetir esses 5, e para esse cara repetir para esses 5. Ele fica fazendo ele fica nesse processo acessando as mesmas posições de memória muitas vezes, tá? Com isso, se essas informações aqui ficarem dentro da memória cache, vai facilitar muito, entendeu? Porque, tipo, se ele tiver que acessar, imagina isso aqui, ó, o processador vai pedir esse endereço aqui, vai demorar 1 ano, depois ele pede isso aqui, demora 1 ano, 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 volta para cá,
Pede, demora um ano. Pede, demora um ano. Entendeu? Então, o que a memória cache pode fazer? Ela vem aqui, o processador quer esse endereço aqui. O que a memória cache faz? Cara, eu vou carregar tudo isso aqui. Vou carregar até, sei lá, 16 endereços para frente. Ela carrega. Então, em vez dela pedir, me passa só o endereço tal, ela diz, me passa o endereço tal a tal. Então, ele carrega vários endereços juntos. Mesmo que daqui a pouco o processador não vai utilizar. Qual que é a questão? Ele normalmente utiliza, tá? Porque por causa desse tipo de característica dos programas que são construídos. E tem muita repetição do mesmo grupo da instrução, que é justamente o princípio da localidade. Referências à memória feitas em qualquer intervalo de tempo curto tendem a usar apenas uma pequena fração da memória total. E justamente isso forma a base dos sistemas de cache, tá? As memórias cache são, além das suas características de serem rápidas e muito rápidas, elas também conseguem, dada essa característica que a gente observa nos computadores, a gente consegue carregar mais informações da memória e utilizar elas, já adivinhar o que o processador vai precisar. Tá? Quando uma palavra for referenciada na memória, ela e algumas vizinhas vão ser carregadas direto para cache também. Tá? É o que eu tinha comentado. Linhas de cache são blocos de tamanho fixo usados na cache e na memória principal. Exemplo, uma cache de 64 bytes. Em caso de falha na cache, uma referência de memória de 256 carregará os bytes de 260, carregará os bytes de 56 até 319 para uma linha de cache, que é mais eficiente do que buscar palavras individuais. Ou seja, ele vai... cara, tu precisa pegar esse endereço aqui, então a gente vai pegar desse primeiro endereço aqui até esse aqui, e carrega tudo. Isso é uma linha de cache. Isso é justamente mais eficiente do que buscar palavras individuais. Então, um aspecto a ser considerado é a divisão da cache. Nós podemos ter uma cache unificada, que de instruções e dados estão na mesma cache, que é um projeto mais simples, ou a gente pode ter uma cache dividida, em que uma cache vai ser para instruções e outra cache vai ser para dados. Essa arquitetura aqui, essa cache dividida, é denominada como arquitetura de Harvard. Tá? Nós temos a arquitetura de John von Neumann e a arquitetura de Harvard, que é basicamente a maioria dos computadores utilizam a arquitetura de Harvard, tá? Que é o caso do meu computador aqui, ó. Aqui no CPU-Z, ó. Vocês viram que eu tenho duas caches nível 1, uma de dados e uma de instruções. Então ele tem duas caches separadas, uma para dados e uma para instruções. O uso principal vai ser no paralelismo, né? A unidade de busca de instruções e a de busca por dados podem operar ao mesmo tempo. Porque justamente eu não tenho uma cache unificada, eu não tenho perigo de daqui a pouco, num paralelismo, eu ocupar a mesma posição da cache. Ou seja, ficar sobrescrevendo a mesma posição dentro da cache, o mesmo endereço dentro da cache, na memória cache. Então, isso facilita no uso do paralelismo. É um problema a menos que tem que cuidar. Apesar do projeto da construção ser um pouco mais complicada. Né? Outro aspecto também é a quantidade de caches. Podem existir caches primárias, secundárias, terciárias. Pode ter caches quaternárias. Vamos ver. Vamos pesquisar aqui... Cache... Vamos ver no i9. i9, vamos juntou, Guizé. Core. i9. Vamos ver. Será que o i9 já não tem uma cache de L4? Vamos olhar esse aqui. i9, número 3, cache 24 MB. Tá. É 24 megabytes, ok, bacana. Mas ele não vai dizer. Ele não vai dizer quais os níveis, será? Gráfico do processador, opção de expansão, encapsulamento.
Deixa eu tentar CPU Z, sei lá, o CPU Z9. Vamos ver se tem uma fotinha do CPU. Será que tem do 1 e 9 que o pessoal fez? Core 9. Aqui mostra até nível 3. Será que não tem nível 4? Ou será que o CPU Z não tem um quadradinho para L4? Então, bom, vamos pesquisar direto. Cache L4. Em 2015. Core 7 de quinta geração, 5775C, com 128 MB de cache. L4 já está à venda. Tudo bem. $419. Imagina isso aqui. Imagina quão caro isso aí. Traz 128 MB de memória cache L4. Ó. Só que isso aqui é 2015, né? Por que será que o pessoal não quis continuar fazendo L4? Uma questão pode ser o custo, de repente ficou bem mais caro. É que também tem aquela coisa, programas que realmente sejam muito pesados são poucos, né? Hoje em dia é restrito quem realmente precisa de um processador muito potente. Daqui a pouco não vale o custo-benefício. Daqui a pouco a Intel vai se focar em L4. Daqui a pouco não precisa, porque o pessoal não precisa, não usa tanto. Alguém sabe de algum processador em cache L4? 2018. O que o cara perguntou? Pergunta o seguinte: a memória L4 é ruim, ineficiente ou qualquer outra coisa? Mas, professor, se cada vez que coloca mais uma etapa de cache ela fica mais lenta, não seria melhor só aumentar as que já tem até o 3 do que botar uma L4 e assim por diante? Porque a 1 é mais rápida, a 2 é mais lenta e vai ficando mais lenta. Parece que é isso mesmo que é a solução deles. Eles estão aumentando L1, L2 e L3, e aqui, no caso do L4, o cara basicamente disse foi isso. O cara disse, cara, o L4 vai estar começando a complicar mais do que ajudar. Professor, pesquisei um aqui. Processador Intel Core i7 5775C com 128 MB de cache L4. Foi só esse mesmo que saiu da L4, que é um Broadwell, né? Que é o que tinha na reportagem que eu abri aqui do Tecmundo. Não sei se foi esse que tu abriu também. Esse mesmo. Esse aqui é o esquema uma arquitetura do Broadwell, Haswell e Skylake. E esse aqui é do Skylake. Não. E esse aqui é do Skylake, isso.
Esse aqui é do Broadwell e Haswell, e esse aqui é do Skylake. Pode ver que eles não têm, esse aqui não tem o L4, ó, o L4 está aqui embaixo. No caso do L4, ele comunicaria com a memória principal. Né? Daí eles tiraram. Assim. O L4 estaria também tirando o espaço físico, né? Vamos ver. Por enquanto, o problema é que o L4 está mais prejudicando do que ajudando. Daqui a pouco, com a diminuição do tamanho da miniaturização dos componentes, daqui a pouco vai valer a pena. Só o tempo dirá. Mas mesmo assim, o projeto vai se tornar, com certeza, mais complexo. Tá? Você não conserta um Fusca com um arame e um alicate? Ou um martelo, de repente, uma marreta? Então, ele anda como um Porsche. Não é exatamente como, mas vamos dizer que o Fusca ele é bem mais, o projeto dele é bem mais simples, né? Se a ideia for simplesmente andar. A analogia não foi boa, mas ok. Tudo bem, gente? Memória cache. Tudo bem. Beleza. Empacotamento e tipos de memória. Isso aqui a gente viu um pouquinho já lá na aula de memória principal, memória RAM, mas aqui vale a pena, é um pouquinho mais profundo. Então, até o início da década de 90, a memória era fabricada, comprada e instalada como chips únicos, tá? No IF tem uma placa-mãe que ela é antiga, gigantesca, que daí as memórias, elas eram colocadas como chips únicos. Very old motherboard. Vamos ver. Image. Vamos ver se a gente acha alguma aqui. Isso aqui não é uma placa-mãe antiga. Essa aqui é uma placa-mãe antiga. Então, esses espaços, se eu não me engano, aí já é um pouco de chute, tá? Se eu não me engano, esses espaços aqui à esquerda são espaços onde que vão ficar a memória RAM. Deixa eu visitar aqui. Será que ele explica o que é cada coisa? Ele diz... Isso aqui, o que é isso aqui? É uma placa-mãe XT? Ok. First. CB speaker. RAM 36, RAM 27. Assim, eu dou um chute bom de vez em quando. Eu disse que era ali, é ali mesmo. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. RAM 9, RAM 18, RAM 27, RAM 36. RAM 28, RAM 19, RAM 10, RAM 1. Ó, cada um desses chipzinhos aqui, ó, vocês conseguem ver bem, ou pelo menos mais ou menos aí? Cada um desses circuitinhos aqui, ó, é uma memória RAM. Então, antigamente, eles eram feitos assim. Aí tu colocava, ia colocando aqui a quantidade de memória RAM que tu precisasse. Tá? Então, tu comprava cada um desses chipzinhos e tu colocava ele. Tá? Então, a memória era fabricada, comprada e instalada como chips únicos. Era assim que era feito. Após, os grupos de chips são soldados numa placa e vendidos como uma unidade, que é o que a gente tem hoje. Que são esses chips assim, que a gente chama de pentes, né? Que daí, esses vários chipzinhos, eles são colocados numa placa única só. Que daí elas são colocadas assim, ó.
Cada um desses chipzinhos, eles foram soldados numa placa única e daí eles são colocados num socket. E é basicamente assim que são as memórias até hoje, tá? Um monte de conjunto de submemórias, de memórias pequenas, que em conjunto elas formam uma memória maior. É isso. A memória RAM é isso, tá? Então, essa unidade, ela é denominada SIM, ou Single Inline Memory Module, ou módulo único de memória em linha. Ou pode ser DIM, que é Dual Inline Memory Module, ou módulo duplo de memória em linha. Tá? Professor, qual que é a memória que eu uso agora? É DIM. Uma configuração DIM poderia ter 8 chips de dados com 256 megabytes cada, totalizando 2 gigabytes. Ou seja, cada um desses quadradinhos aqui teria 256 megabytes. Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 256, 2048 megabytes, ou seja, dividido por 1024, 2 gigabytes. Bem tranquilo, tá? Se a gente for olhar uma memória hoje, ela... Cadê? RAM memory. Essas aqui... eu queria uma que mostrasse. Essa aqui, será que mostra? Não diz nela. Eu tô procurando. Dentro dessa partezinha preta aqui, dentro de cada chip, ele mostra a quantidade. Só que a gente tem que ter sorte para pegar uma imagem com qualidade que mostre isso. Abrir uma imagem nova aqui. Putz, a qualidade é muito ruim. Qualidade ruim. Vou abrir imagem nova aqui. Tem como ver. Vamos ver. Abrir. Opa. Como não? Abrir uma nova aqui. Provavelmente algum desses números aqui significa a quantidade de memória dela. Enfim, apareceria, tá, gente? Acreditem. Dessa vez eu vou pedir que vocês acreditem em mim. Abrir uma nova aqui. 2 gigabytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um desses aqui tem que ter 256. Não tem nenhum escrito 256 aqui? Não aparece. Em alguns casos aparece escrito, tá? Nessa partezinha preta. Enfim. É assim que a memória RAM hoje em dia, tá? Um DIM fisicamente menor, ele é chamado de SODIM, ou seja, Small Outline DIM, ou seja, é um DIM de pequeno perfil, e é usado em notebooks, ou seja, a memória RAM de notebook, ele é SODIM. Se aparece aqui no meu, deve dizer... Ele diz SODIM em algum lugar. Se fosse o L4, ele estaria aqui. Mainboard... DDR3, está em Dual Channel. DDR3, Dual aqui. Onde é que diz? Em algum lugar ele diz que ele é SODIM. Hardware Info 64, vamos ver se ele diz ali. RAM. Deixa eu ver.
Não precisa fazer update agora. Tá bem que... Aqui, ó. Cadê a lupa que eu fechei de novo? Lupa. Aqui, ó. Diz, ó, DDR3 1600, PC3 12800, DDR3, SDRAM, SOD. Aqui. Ou seja, é uma memória RAM de notebook. Bom, lógico que eu estou no notebook, né? Teria que ser SOD mesmo. Tá? Mas só para mostrar para vocês que ele mostra. Tá? E a outra é igual. De pequenos notebooks. Pode-se adicionar um bit de paridade de correção de erros aos DINs. Entretanto, a taxa média de erro é uma a cada 10 anos, logo não são utilizadas. Assim, daria para a gente adicionar, tipo, uns bits, umas informações de segurança, tipo umas cópias, tipo... eu quero garantir que a memória RAM ela tenha correção de erros, tá? Para ela ter correção de erros, a gente pode adicionar alguns bits nela, em que esses bits vão servir para garantir que os outros bits estejam corretos também. São bits de segurança, tá? Bits de paridade que a gente chama. Quando eu ensinar para vocês código de REM, isso daqui talvez fique mais claro. Mas para a memória RAM é tão raro vocês... Existe memória RAM com com correção de erros, tá? São caríssimas essas memórias RAM e para usuário comum simplesmente não tem o porquê, tá? Para servidor, talvez, mas para usuário comum, não, com certeza não. E é isso, gente. De memória principal é isso. Claro que eu tirei a parte de código de correção de erros, porque senão a gente ia demorar mais uma aula ainda. Ok? Bom, a prova vai ser sábado, eu já tinha combinado isso com vocês, certo? Eu vou liberar sábado, vocês têm até domingo, meia-noite para fazer. Ela não é difícil, ela de marcar. Claro que tem as questões de calcular, tá? Aí vocês têm que calcular e colocar lá, mesmo das conversões, né? Binário, octal, hexadecimal, decimal. Vai ter também da representação da informação, ou seja, byte, megabyte, kilobyte, gigabyte. E, deixa eu ver aqui mais. E vai cair essa parte mais teórica, mas a ideia é de marcar. Eu estou na última correção da prova 1, eu já vou liberar para vocês o resultado da prova 1. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, professor. Da minha parte está tudo tranquilo. Não, por enquanto tudo ok também. Beleza. Espero que fique tudo ok também na prova. Vai, tá? A prova está tranquila. A prova está bem tranquila, tá? Então tá, pessoal. De aula por hoje seria isso. No SIGA tem os exercícios. Já tá os exercícios lá no SIGA. Cadê o SIGA aqui? Cadê no mouse? Aqui o SIGA. Aqui a prova que vocês não deveriam estar vendo ainda. Tá aqui os exercícios, alguns materiais de apoio. E depois eu posto a gravação aqui assim que terminar a live. Deixa eu até ver uma coisa. Deixa eu ver primeiro. Os exercícios estão abertos? Eu não esqueci de abrir eles. Não, estão abertos. Beleza. A live as lives de ontem estão funcionando? Uma tá. E a outra também. Beleza. As duas lives estão funcionando. Então é isso. E tá o PDF aqui também já. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Ok, então. Tudo certo. Beleza, então, gente. Amanhã
Amanhã a gente já inicia com sistemas operacionais. Lembrando que sábado vocês vão ter o exame com a professora Stephanie. Provavelmente ela vai conversar com vocês antes, tá? Daí a gente vai, às 7h30 vai ter uma aulinha com ela, vai ter uma partezinha presencial com ela, tá? E é isso. Eu não estou esquecendo de nada. É isso. Então tá, até amanhã então. Tá, gente, eu vou parar a gravação. Obrigado por estarem aqui Boa hoje.